Eu vou pedir que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do 44. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele começa a aparecer, a se manifestar aos seus discípulos. E essas palavras que nós leremos agora foram ditas por Jesus quando os 11 estavam reunidos. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você sabe que muitas vezes quando Jesus ensinava os seus discípulos, eles não entendiam. Quando ele disse, por exemplo, que está chegando a festa da Páscoa, o Filho do Homem deve ir a Jerusalém, e nós vamos, e lá eu vou ser entregue, vou ser açoitado, vou ser morto, e ao terceiro dia ressuscitarei. Ele falou isso para eles claramente, e eles não entendiam. As palavras eram como que encobertas para eles. Muitas das palavras e dos ensinamentos eles não entendiam. Depois da ressurreição, eles já tinham recebido o Espírito Santo, quando estavam reunidos no cenáculo. Ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, logo depois da ressurreição. E então Jesus agora abre o entendimento deles, para que eles compreendam as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Assim como estava escrito, desde a lei de Moisés, Salmos, os profetas, Isaías, todos eles, estava escrito a respeito do Messias que viria, que padeceria, seria morto, crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Também estava escrito, Jesus está dizendo para eles, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E porque eles tiveram o entendimento das Escrituras aberto, eles entenderam, aquela geração, eles entenderam que eles eram testemunhas. Eles deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. E naquela época eles começaram. Eles não tinham automóvel, não tinham trens, não tinham navios como temos hoje, não tinham aviões. E quase todo o mundo conhecido, civilizado daquela época, ouviu falar de Jesus Cristo. Porque eles tiveram o entendimento aberto e entenderam que eles faziam parte do cumprimento das Escrituras. A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus que aqueles heróis da fé, e ele começa lá por Enoque, o irmão de Caim, ele começa lá por Abel, passa por Enoque, Noé, e vai falando dos heróis da fé, e passa por Moisés, passa por Abraão, e fala, olha, homens que o mundo não era digno deles, homens que fizeram diferença, eles não alcançaram a promessa, eles viram a promessa de longe, e eles não podem se completar sem nós, diz a palavra. Aquela obra que começou lá com Abraão, que passou por Moisés, passou pelo rei Davi, não poderá se completar sem a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ide por todo o mundo e anuncie em todas as nações o arrependimento, a remissão dos pecados e a salvação. Porque está também profetizado que este evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. E quando isso acontecer,
virá o fim, que é o começo de uma nova era. Virá o fim. Então, por isso que o escritor de Hebreus fala que eles, a obra deles, dos heróis da fé, não pode se completar sem nós. Depende de nós, depende de você. Eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, o nosso entendimento para as Escrituras. Você sabe que geração após geração, Deus tem sempre um remanescente fiel. Essa é a expressão usada, um remanescente fiel. Assim como Elias falou, Senhor, mataram todos os teus profetas e só sobrei eu. Eu estou sozinho. E Deus fala, não, Elias, eu tenho 4.000 que eu reservei para mim. Tem 4.000 profetas que não se dobraram a Baal. Deus tem sempre o remanescente fiel. O apóstolo Paulo, quando estava perseguido, ele foi apedrejado, foi dado como morto, foi arrastado para fora da cidade como morto, mas não estava morto. Ele ficou assustado e ele estava tão assustado que ele pensou em parar de pregar o evangelho. E o Senhor fala, Paulo, fala e não te cales, não temas, porque tenho muito povo nesta cidade. Deus tem sempre um remanescente fiel. E eu peço a Ele que Ele abra o seu entendimento para que você possa fazer parte desse remanescente fiel. E sabe qual é a missão do remanescente fiel? Cumprir as Escrituras. Tem algo que eu preciso fazer na minha vida. Quando o Senhor Deus pegou um veterinário de 20 anos de idade, cheio de planos profissionais, recém-formado na USP, aliás, com 20 anos eu estava ainda estudando, me formei com 23, ele pega um veterinário cheio de planos, que desprezava os crentes, falava que crente é pobre, burro e mora longe. Ele me achou, ele tinha planos para mim, e eu ainda não completei os planos dele para mim. Ele quer que eu ajude a formar uma geração santa, que vai fazer o evangelho ser pregado na nossa geração, irmãos. Lembra que ele falou, olha, está escrito, começando por Jerusalém até os confins da terra. Aleluia. E aí ele fala para os discípulos, eis que sobre vós envio a promessa que de mim ouvistes, o meu Pai vai batizar vocês com o Espírito Santo, e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Aleluia. E está na hora da nossa geração, do século 21, receber poder de Deus para ser testemunha. Porque nós estamos sendo muito afrontados e confrontados. Os países estão mudando as suas leis, as suas legislações estão mudando para que fiquem totalmente opostas à lei de Deus. Você sabe disso. E uma hora ou outra nós vamos ser confrontados mais duramente. Por isso o Senhor Jesus falou, trabalhem enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Hoje é dia de Pentecostes. Jesus abriu o entendimento deles, eles começaram a entender as Escrituras, eles compreenderam que eles tinham uma missão muito importante, eram 120. Você imagina que loucura é essa? Que plano é esse? Se forjam 12, que restam 11, e desses 11, na verdade, o grupo ele cresce um pouquinho para 120. Quando eles ficaram aguardando o cumprimento da promessa do Pai, eram 120 homens, com uma missão simples: mudem o mundo. 120, mudem o mundo. E eu vou dar uma arma para vocês. Eles devem ter pensado, poderes cósmicos. Nós vimos Jesus fazer cada coisa, poderes cósmicos. Somos só 120, temos que ganhar o mundo, começando por Jerusalém. Bom, pelo menos a gente começa aqui em casa. Lá eles eram perseguidos. Mas eu dou uma arma para vocês, Jesus falou. Qual foi?
eu dou para vocês o meu amor. Está escrito na lei do Senhor que você deve amar os outros como você ama a si mesmo. Mas vocês que são meus discípulos e que têm a missão de mudar o mundo, vocês que têm que ajudar a cumprir as Escrituras para que a obra de Moisés, de Davi, de Abraão seja válida, para que o reino dos céus venha, então eu dou uma arma para vocês, mas eu tenho que dar um novo mandamento. Não basta você amar o seu próximo como a si mesmo. Você deve amar o seu próximo como eu amei vocês. E dei a minha vida por vocês. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! Que arma é essa? É a única arma que o diabo desconhece o amor. Porque Deus é amor. Falei sobre isso ontem. O diabo tem os 9 dons sobrenaturais de 1 Coríntios 12. Ele tem. Ele pode fazer milagres, línguas, profecias, curas. Mas o dom mais excelente, ele não tem. Ele não pode. É impossível. O amor. Qual é a arma da Igreja de Jesus Cristo? O amor. O amor confunde as trevas. Quando você responde a alguém com amor, a palavra fala que é como se você colocasse brasas vivas na sua cabeça. Por isso Jesus começa a ensinar os seus discípulos a lição do amor. Ele fala, olha, se alguém te bater numa face, dê a outra para ele. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. E nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, como eu vos amei. E ninguém tem amor maior do que o meu, porque eu dei a minha vida por vocês quando vocês ainda eram pecadores, ainda eram inimigos. Você queria essa arma? Oh Deus, o Senhor podia nos dar o poder de todos nós fazermos milagres, todos nós temos raios cósmicos, e é por isso que ele fala, então eu vou explicar para vocês, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Quê? Isso não está muito no nosso contexto, a gente não cria ovelhas e não temos lobos aqui, né? No Brasil só tem lobo-guará, coitado, já está sendo extinto até, né? O ser humano é muito mau. Mas imagina você ser jogado no quintal de uma casa com 5 pitbull raivosos, selvagens. Não estou falando mal dos pitbull, tá? Porque quem tem pitbull sabe que eles são muito dóceis quando estão com você, né? Então imagina você ser jogado em algum lugar com animais raivosos, selvagens, a ovelha sendo jogada no meio de lobos. E Jesus fala, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ainda querem ser discípulos? Mas qual é a arma? O amor. Assim começou a igreja, num ambiente assim totalmente hostil. A igreja de Cristo começou em Israel, em Jerusalém, onde eles eram perseguidos pelos judeus, que achavam que eles eram uma seita, e sob domínio de Roma, que também os perseguiam, porque diziam que eles tinham um outro rei, que não o imperador. Ovelhas no meio de lobos, como é que eles sobreviveram? Naquela época tinha um tipo de uma senha, Quando um cidadão se encontrava com outro na rua, eles se cumprimentavam. Isso é mais ou menos como nós vimos na França. É muito interessante, na França é costume, todo mundo fala bonjour, bonjour, bonjour. Já viu aquele filme da Bela e a Fera, aquela música? Bonjour, bonjour. É assim mesmo. Você não conhece a pessoa, todo mundo bonjour, você pensa, puxa, são todos tão educados. Aqui no Brasil não é tão assim, né? Quem não te conhece nem te olha. Naquela época, tinha um ritual,
quando dois cidadãos se encontravam, eles falavam assim: Ave César. O outro respondia: Ave César. O que quer dizer isso? César é o Senhor. César é o imperador, é o governante, tudo é de César. Aliás, o imperador podia confiscar os bens de quem ele quisesse quando ele quisesse. O imperador era dono de tudo. E você sabe que César não é nome, né? César é o título do imperador. César Augusto, César. Ave César. Só que quando alguém falava para um cristão, Ave César, César é o Senhor, o cristão falava, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia! E aí eles eram perseguidos e mortos. Eles falavam assim: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Como é que eu vou ficar quieto? Como assim César é o imperador? César é o Senhor. Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. E eles eram perseguidos e mortos. Cadê a nossa coragem? Você está numa classe, numa sala de aula, que junta um grupo lá que começa a escarnecer dos cristãos e você fica quieto. Não é que você tem que subir num caixote lá na frente e começar a falar de Jesus e falar do céu e do inferno, falar de Apocalipse, não é isso. A palavra diz que nós temos que nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Sabedoria. Mas nós também não podemos entrar no jogo do diabo. A igreja não pode deixar o mundo entrar aqui dentro. Aleluia. E essa igreja, como é que ela sobreviveu então? Com amor. Por quê? Porque eles se ajudavam, eles se amavam, eles se protegiam, eles se acolhiam. Alguém não tinha alimento, outro dava. Foi tudo confiscado, o pai da família foi morto, foi levado lá para o circo. Os outros ajudavam, eles tinham amor, eles se amavam uns aos outros como Cristo amou a igreja. E por que eles caíram na graça de todo o povo? E o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos? Por quê? Como eles caíram na graça de todo o povo? Porque eles respondiam com amor, com educação, eles eram honestos, eles tinham paz. E as pessoas começaram a perceber: esse povo tem algo diferente. E nós precisamos conhecer o que eles têm. E quando alguém chegava, algum cristão, e perguntava: o que você tem? Como você é tão diferente? Eu tenho o Senhor Jesus. Eu tenho o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Essa é a marca da igreja, e ela tem que ser a marca da igreja moderna. O amor. O amor não permite tudo. A palavra do Senhor fala: não use a liberdade por pretexto da carne. Não use a liberdade para dar pretexto à carne. Conhecemos a lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. Sabemos o que é certo e o que é errado aos olhos do Senhor. O amor não permite tudo. Quem ama corrige, quem ama repreende. Aleluia. E aí a gente cai num perigo, num risco de ir para o legalismo, para a religiosidade. Quer saber quem é mais feroz com seus irmãos? Geralmente na natureza, os animais eles se protegem, os da mesma espécie, eles se protegem. Você sabe, não é, como é que as manadas se protegem? Até os lobos, é interessante, outro dia eu recebi uma foto, alguém deve ter recebido, porque essas coisas de internet todo mundo recebe, uma matilha de lobos, uma fila de lobos andando na neve, os mais fortes iam na frente, alguns outros mais fortes no meio, e o fortão, o alfa, lá atrás, para ver se ninguém ficava por último. Então até os lobos, na natureza, eles têm um sistema de proteção mútua, mas sabe quem é mais agressivo uns com os outros? Os crentes. Sabe quem tem menos misericórdia uns com os outros? Os crentes.
Sabe quem mais julga uns aos outros? Os crentes. Misericórdia? Você já viveu isso? Você tem filhos adolescentes que estão se descobrindo, de repente eles vão passando da adolescência para a juventude, foi criado na casa do Senhor. Um dia, esse jovenzinho é seduzido pelas amizades, pelo príncipe desse mundo, e cai em pecado. O que os outros crentes falam daquele casal de pais cujo filho, jovem adolescente, caiu em pecado? O que os crentes fazem? Sabe, se a igreja de Cristo, aquela igreja apostólica, fosse assim como a igreja é hoje, eles não teriam sobrevivido. Eles já tinham o suficiente ataque de fora, só que dentro eles se amavam uns aos outros como Cristo amou a igreja. Você está tendo problema com seu filho? Eu vou orar por você. Não desanima não. Eu te conheço, eu sei que você fez o seu melhor, eu sei que você sofre com isso. Eu vou entrar na brecha com você, eu vou orar por ele, eu vou jejuar com você se você quiser. Aleluia. E não ir lá falar para o outro irmão, olha, você viu o que aconteceu com o filho do presbítero? Você acredita que o filho do presbítero? Vocês sabem quem é que carrega um peso muito grande? Filhos de pastores, filhos de presbíteros. Que eles não são presbíteros nem pastores. Então, quando Jesus abre o entendimento deles para entenderem as Escrituras, Jesus revelou muitas coisas para que eles não fossem religiosos, porque naquela época, aqueles judeus, eles eram muito religiosos, muito legalistas. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, vocês não podem ser assim, a marca de vocês tem que ser o amor que tudo perdoa, não o amor que tudo aceita, mas que tudo perdoa, que ajuda, que intercede, que ajuda a levantar. Está comigo? Está entendendo? Essa é a nossa marca. Então o apóstolo está querendo dizer que pode fazer tudo? Pode. Se você quiser ir para o inferno, pode fazer tudo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que conhecer a palavra, viver por ela, mas Gálatas capítulo 6 fala, irmão, se algum de vós for apanhado em alguma falta, em algum erro, em algum pecado, vós que sois espirituais, tratai-o com amor, ajudar a levar as cargas uns dos outros. Aleluia, assim é a igreja. Nós já temos pressão suficiente lá fora, irmãos. Falam que nós somos loucos, somos fanáticos, somos birutas, somos radicais, somos antiquados. Aqui dentro não, pelo amor de Deus. Aleluia. A unção de Pentecostes abriu o entendimento deles, porque imagina se aquela igreja poderosa como foi, os sinais os seguiam, imagina se eles fossem assim religiosos e legalistas, eles mesmos teriam se destruído. Então eu quero que você leia, para nós terminarmos, fazer uma palavra objetiva, Mateus 7. Agora ajusta o seu capacete da salvação, aleluia, porque essa palavra é para você e é para mim. Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém. Jesus, quando chama alguém de hipócrita, é porque ele quer mesmo chacoalhar, tirar da zona de conforto. Aleluia.
O que faz de uma pessoa hipócrita e não, Gálatas 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, tratai-o com amor e brandura. O que torna alguém hipócrita? Jesus diz, quando você julga alguém, condena, por alguma coisa que você também faz. Erros todos temos, irmãos. A igreja de Cristo sempre teve problemas. A palavra fala, se dissermos que não temos pecado algum, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas diz também, quem está em Cristo não vive na prática do pecado. O problema é quando um cristão olha para o outro e o julga de uma coisa que ele mesmo faz. Então é hipócrita. É hipócrita. Jesus fala, tira primeiro a trave do teu olho antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso é hipocrisia. E eu estou muito triste de ver o que acontece na internet. Crente falando mal de crente. Crente criticando pastores, igreja e o mundo. Hipócrita. Aquele que critica não tem pecado? Não tem problemas? Não sei se você concorda. E quando um crente usa a palavra para atacar outros crentes, ele está dando pérolas aos porcos, porque a palavra do Senhor é uma pérola preciosa. A gente está abrindo a palavra de Deus para o mundo, porque ainda citam textos e versículos, etc. Aí os demônios pegam aquela palavra e jogam contra a própria igreja. Os porcos, os cães vêm e nos despedaçam. Percebe? O pior problema da igreja de Cristo tem sido a hipocrisia. Crente falando mal de crente, crente julgando crente. Muitas vezes, quando um irmão, uma irmã está em pecado, geralmente ele sabe que está em pecado. O Espírito Santo avisa. Muitas vezes o próprio crente está envergonhado com o seu pecado, está lutando para vencer esse pecado. E se você sabe que ele está em pecado, o que você pode fazer por ele? Aconselha entre você e ele só. Tiago fala que se você vê um irmão no caminho de morte, de pecado, e você conseguir convencê-lo, convertê-lo, você salvou da morte uma alma. Então, o que a lei do amor fala? Se eu vejo que um irmão está em pecado, está com problema, eu vou conversar com ele, eu vou orar por ele, eu não vou levar para ninguém, porque se eu estou levando, eu já estou julgando, já estou sendo hipócrita. Aleluia! A palavra fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Então eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, porque Jesus falou, olha, com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. O acusador é Satanás, o diabo está rondando. Quando você acusa um crente, ele vai pegar aquilo e vai jogar contra você. Porque pela palavra de Jesus você já é hipócrita. Eu quero pedir em nome de Jesus, que venha sobre a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, uma unção de amor ágape. 1 Coríntios 13, amor ágape, que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa, que não se ufana, não se ensoberbece, que não quer o próprio bem, mas quer o bem do outro. Isso é amor. Isso é amor. Aí a gente pode cumprir Gálatas 6. Se alguém for apanhado em alguma falta, tratai-o com brandura, para que ele não se consuma por excessiva tristeza, e suportai uns aos outros, ajudai a levar a carga uns dos outros. Aleluia! Já pensou se esse irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, te ajudarem a levar suas cargas? Você tem um problema em casa, ele vai te ajudar. Já pensou? Aleluia! Problema já basta o que a gente tem com o inferno. Em nome de Jesus, eu vou pedir para o Senhor que nesse dia de Pentecostes Ele derrame uma unção de amor.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Você vê que o pastor está meio fraco, está meio cansado, está com cara de abatido, em vez de falar, olha lá, o que está acontecendo, será que está em pecado? Não, vamos estar orando por ele, deve estar passando uma luta tão grande. Hein? Quantas vezes o pastor fica doente e ninguém vai visitar ele? Mas você fica doente e ninguém vai te visitar, você já começa a julgar. Está amarrado em nome de Jesus. Então, quando ele fala, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Mas ele fala, não fiquem preocupados, eu estarei com vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu envio vocês ao mundo, mas eu venci o mundo e eu vou estar com vocês todos os dias. Aleluia! E aí, o Senhor Deus, Jesus, ele formou essa igreja apostólica, com 120 pessoas inicialmente, mas com esse amor. E nem Roma, nenhuma perseguição pôde matar a igreja. E não vai também matar hoje em nome de Jesus. Que a gente vai poder levar esse evangelho por todo lado em nome de Jesus, e a nossa maior arma vai ser o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, suporta. Quem ama, ajuda. Quem ama, aconselha. Quem ama, vai junto. Aleluia! Vamos ficar de pé? Glória a Deus! O Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus, aí onde você está, aí onde você congrega, você recebe essa unção de amor ágape. Ágape é o nome da nossa igreja, mas ágape é o amor de Deus, né, que está na Bíblia. Que você receba essa unção de amor ágape e que você faça diferença na sua geração, como eu espero que cada um de nós, que nós façamos diferença na nossa geração, amém? Aleluia! Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, vale muito para os que foram consagrados hoje, mas vale para cada um de nós. A palavra do Senhor diz lá em Romanos o seguinte, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado são irrevogáveis. Deus deu, está dado. Por isso é muito terrível quando uma pessoa recebeu uma unção pastoral, e eu conheço muitos, recebeu a unção de pastor que Deus deu o dom e deu o chamado, a vocação, e jogaram isso para o alto e falam, não sou pastor, não quero ser, nunca fui, ou alguém que recebe um dom do Senhor para servir o Senhor no seu ministério. Olha, Jesus vai voltar para prestar conta dos dons, porque os dons e o chamado são irrevogáveis. Vale a pena servir ao Rei. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.